Boa noite, quinta-feira, 29 de setembro. Hoje a gente faz um balanço sobre as mudanças no processo eleitoral deste ano. Que impacto elas tiveram nas campanhas? Quem conversa com a gente é o advogado Rafael Ribeiro, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bauru. Quais são as atribuições de um vereador? Você vai saber até onde o legislador pode atuar para não cair em falsas promessas. Movimento Estudantil Secundarista de Bauru faz manifestação contra a reforma do ensino médio. Hoje pela manhã, estudantes se reuniram em frente ao prédio da Secretaria Estadual de Educação para protestar contra a reforma do ensino médio, publicada como medida provisória na semana passada pelo governo federal. A manifestação foi organizada pelo Movimento Estudantil Secundarista de Bauru. Alunos do ensino médio e do ensino fundamental fecharam a rua Campos Sales, em frente à Secretaria Estadual de Educação. Os estudantes estão insatisfeitos com as medidas propostas pela reforma. Ele quer tirar as principais matérias que fazem o aluno pensar na sociedade que ele está, e ele não quer que os alunos pensem, ele quer que os alunos sejam manipulados pelas políticas do Brasil. Então ele não quer isso, ele não quer que a gente seja qualquer pessoa, e nós estamos aqui contra isso. Com cartazes, eles também ocuparam o saguão da secretaria e criticaram a forma como o presidente Michel Temer vem conduzindo o processo. Para os alunos, as mudanças na educação são necessárias, mas foram feitas de forma autoritária e sem se preocupar com as necessidades básicas das escolas. Hoje o nosso sistema educacional é tão simples, mais simples do que essa reforma, e nós o governo não consegue manter isso. Você tem o exemplo do Brizola, que é uma escola de Bauru, que foi rachada, a escola está fechada e os alunos foram divididos. Metade estão na DEI, a outra metade está na escola Enércio Monte. Então eu acredito que eles não estão preparados para isso. Uma das alterações previstas torna as disciplinas de artes e educação física obrigatórias apenas até o ensino fundamental. Num país onde a gente vive, onde as pessoas morrem de obesidade, tirar a educação física, não tem sentido. Outro tópico bastante criticado é a flexibilização do currículo. Os estudantes ficariam livres para escolher a área que mais tem afinidade, incluindo o ensino técnico. Não deveria tirar matérias importantíssimas, sociologia, filosofia, que faz com que o jovem tenha um pensamento crítico. O governo quer alienar as pessoas, formar operários. Eles não querem que você entre na universidade, eles não estão preocupados com o nosso futuro. Eles querem sucatear ainda mais a educação. A medida provisória com as mudanças propostas pelo governo federal deve ser votada pelo Senado em até 4 meses. E amanhã não haverá aula em 21 escolas da rede municipal de Bauru. São 13 unidades de ensino fundamental e 8 de educação infantil. Elas serão locais de votação na eleição de domingo e precisam ser preparadas para receber as urnas. Para saber quais são essas escolas, é só acessar o site da Prefeitura. O tempo permanece estável em praticamente todo o estado de São Paulo. A chegada de uma frente fria pelo oceano pode trazer chuvas fracas apenas na faixa leste paulista. A sexta-feira deve ser com sol em Bauru. Agora a umidade do ar é baixa, está em 28%. Hoje os termômetros variaram entre 14 e 32 graus. Para amanhã a mínima prevista é de 12 de novo e a máxima de 31 graus. De acordo com a legislação eleitoral, nenhum tipo de ameaças ao sigilo do voto é permitido, né? Tanto a selfie, a conhecida selfie, fotos da própria urna, gravações em geral do voto ou da própria pessoa que esteja votando ou do próximo. Se a pessoa incorrer em algum tipo de crime, ela vai responder civil e penalmente em relação a esse tipo de crime. A seguir, vamos falar das funções de um dos cargos em disputa nas eleições deste domingo. O que faz um vereador? Ele pode se comprometer a construir obras para a população? Quantos dias da semana ele trabalha na Câmara? As respostas no próximo bloco.
O Colégio Técnico Industrial da Unesp abre as portas na próxima semana para a comunidade conhecer os cursos oferecidos. Quem nos traz mais informações sobre a programação da Semana do Colégio é a repórter Marisa Sei. A Semana do Colégio vai durar 3 dias e vai ser aberta para qualquer pessoa que estiver interessada em conhecer a estrutura e o currículo oferecidos pelo CTI. E quem nos dá mais detalhes sobre o assunto é o Edson Alberto de Antônio, diretor da unidade. Edson, que atividades estão previstas para essa Semana do Colégio? São os trabalhos que os alunos executam aqui durante o ano letivo. Eles estão preparando isso dentro dos laboratórios e vão fazer essa amostra durante esses 3 dias para toda a comunidade. As escolas que quiserem trazer os estudantes para conhecer o CTI, elas precisam fazer algum agendamento? Sim, elas já receberam o convite e estão fazendo agendamento através da minha secretaria pelo telefone 3103-6150, para que possam, após isso, ser recepcionados aqui no dia pelos próprios alunos daqui do colégio. A programação da semana pode ser encontrada onde? Está no site do CTI, no www.cti.feb.unesp.br. Muito obrigada pelas informações, Edson. Então, só lembrando que a Semana do Colégio aqui do CTI vai dos dias 5 a 7 de outubro. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Neste domingo, eleitores do Brasil todo vão eleger os próximos prefeito, vice-prefeito e vereadores. E é a função dos legisladores que acaba gerando mais dúvidas entre a população. Até onde eles podem ir para resolver os problemas da cidade? Com qual frequência eles vão à Câmara? A gente foi responder essas dúvidas. Toda semana tem sessão na Câmara Municipal. Para muitos, essa é uma das principais atividades do vereador, mas o cargo exige mais. O vereador tem por funções básicas, primeiro, fiscalizar as ações do prefeito, do executivo. Isso é uma função primordial da vereança, onde ele vai ver se há uma boa aplicação dos recursos, se não há nenhuma ilegalidade nas ações do prefeito. Segundo, ele faz leis, isso é uma coisa fundamental. Ele vem e provavelmente, muitas vezes, isso fez com que ele tenha sido eleito. Mesmo tendo funções bastante delimitadas, é comum ouvir que os vereadores são responsáveis por levar asfalto aos bairros, resolver a falta de médicos e outros problemas do dia a dia do município, o que não é verdade. Comumente o que a gente verifica é que o vereador ele tenta fazer com que aquela lei que ele vai fazer na saúde, na educação, na infraestrutura, ela tenha efeitos concretos. E é por isso que às vezes ele fala que ele vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação, vai melhorar lá a infraestrutura. É nesse sentido, fazer com que o eleitorado sinta a presença concreta daquela atividade legislativa que ele desempenha. Na visão de Moisés Rossi, essa situação também se deve à relação que o vereador estabelece com os eleitores. A maneira de você receber o munícipe é que determina se você está usando o munícipe para oferir vantagem própria ou não, que aí se transforma no assistencialismo, não é? Ora, o munícipe chega no meu gabinete, Moisés, tem um buraco na frente da minha casa. Primeira coisa que eu falo, o vereador não tapa buraco. Eu vou indicar ao prefeito que existe um buraco lá e pedir para ele tapar o buraco, não é? Como o cargo não exige dedicação exclusiva, os vereadores podem ter outras atividades profissionais, mas isso não o desobriga a frequentar a Câmara Municipal. O vereador tem como obrigatoriedade, ou seja, só é feito chamada na segunda-feira. Né? Por isso que a maioria das pessoas fala, o vereador só vai lá na segunda-feira. Não é verdade, não é? Na segunda-feira é feita a chamada. Mas nos outros dias da semana, nós temos as comissões temáticas. Cada projeto do prefeito ou do próprio vereador que dê entrada na Câmara Municipal, ele passa por diversas comissões. Então o vereador acaba vindo na Câmara praticamente todos os dias da semana em função de atendimento às comissões para analisar os projetos e também para receber a população que acaba nos procurando em função de dificuldades que elas estão tendo no trâmite com as coisas da cidade. No próximo domingo, dia 2 de outubro, 263 mil eleitores de Bauru vão poder escolher os vereadores que vão estar aqui na Câmara nos próximos 4 anos. 310 candidatos disputam uma das 17 cadeiras. Antes de votar, outra questão precisa ser considerada, o quociente eleitoral. É a regra que define quem acaba sendo eleito.
Por exemplo, uma cidade com 10 cadeiras de vereador e 50 mil votos válidos, ou seja, excluídos os brancos e os nulos. Para obter o quociente eleitoral, divide-se o número de votos pelo de cadeiras. Nesse caso, o quociente seria 5 mil. Isso quer dizer que um candidato precisa de 5 mil votos para ser eleito. Mas se ele tiver um número maior de votos, por exemplo, 15 mil, pode eleger outros 2 vereadores do partido ou da coligação a que pertence. Basta que os outros candidatos na disputa tenham no mínimo 10% do quociente eleitoral, 500 votos. Isso significa que o eleitor vota em um candidato, mas pode eleger mais. O que acaba acontecendo é que aquela votação que o partido obteve, no cômputo geral, ela se dividiu em vários candidatos. E nem sempre é aquele que eu efetivamente votei. Muitas vezes, então, eu voto num candidato A, mas o meu voto, por ele não ter atingido uma votação expressiva, acaba sendo computado para o partido e no cômputo geral eu acabo ajudando a eleger uma pessoa que não é aquela que eu votei. Por isso, nunca é demais relembrar. Há necessidade que o eleitor estude bem quem ele vai votar, verifique quem é o partido, quais os componentes do partido, se há uma identidade entre o que o candidato pensa e o que ele pensa. Na verdade, o candidato deve refletir a figura do próprio eleitor. Todos os dados das urnas serão encaminhados aos cartórios para que seja feita a totalização dos votos. Em relação ao acompanhamento da votação, o Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza alguns aplicativos para o acompanhamento da votação em tempo real. Ou seja, toda a mídia que chega nos cartórios eleitorais vai ser disponibilizado na internet para que as pessoas possam acompanhar toda a evolução da eleição até o seu fechamento. Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre as eleições com o advogado Rafael Ribeiro, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. Ele comenta o impacto das mudanças na legislação nas campanhas deste ano. Daqui a pouco, voltamos já. Estamos de volta e a gente continua a falar das regras do processo eleitoral deste ano, que teve novidades. Quem conversa com a gente é o advogado membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, o Rafael Ribeiro. Rafael, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar podendo falar sobre as eleições. E a gente acabou de ver a reportagem que fala sobre as funções de um vereador e também sobre a forma como ele é eleito. E tem a explicação da regra do quociente eleitoral, é bastante complexa e é por causa dela muitas vezes que um vereador com menos votos acaba eleito em relação a um vereador que teve mais votos que ele. E teve uma mudança, Rafael, importante neste ano, que é essa questão da regra dos 10%. Explica melhor para a gente e por que foi proposta, definida essa mudança? Exatamente. É uma mudança que veio apertar ainda mais a situação dos candidatos a vereador. Antigamente, então, tinha-se o quociente eleitoral, que era definido o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Você encontrava o quociente eleitoral de cada coligação. Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui na cidade de Bauru, o quociente eleitoral acabou sendo em torno de 10 mil votos. Antigamente, a coligação que ia atingindo 10 mil votos ia fazendo o primeiro colocado, o segundo colocado. Isso era o que era colocado. E nessa situação, existia os candidatos, que às vezes eram os artistas, que eram os chamados puxadores de voto. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, do Tiririca. Na eleição proporcional para deputado, ele teve muito voto, então ele aumenta o quociente eleitoral de todos os partidos que estão naquela coligação. Isso serve também para vereador. Agora, as regras atuais para vereador além do quociente eleitoral, então a coligação com 26 candidatos atingir 10 mil votos para fazer um candidato, por exemplo, ela vai fazer esse candidato, mas esse candidato, em função do puxador de votos ou não, ele tem que ter mais o quociente, ele tem que atingir o quociente e ter 10% dessa votação. Então, um candidato que esteja ali dentro, uma coligação, que consiga fazer 2 candidatos, tem um quociente, faça 20 mil votos. O
primeiro e o segundo tem que ter pelo menos 1.000 votos. Então, essa regra veio justamente para diminuir, não eliminar, mas diminuir essa distorção de muitos candidatos terem 2.000 votos e não serem eleitos. Se Bauru se mantiver esse quociente de 10.000, para se eleger vai ter que ter no mínimo 1.000 votos. Exatamente. Além de ter Além da coligação atingir o quociente eleitoral, cada candidato eleito deverá ter 10% desse número de votos. Caso não tenha, vai ter a sobra, e aí você vai refazendo o número para colocar as pessoas. Então, por exemplo, um partido faz 20.000, em tese elege 2, mas um dele não faz os 10% e um outro faz, vai entrar o outro de outra coligação, de outro partido. Tem partidos com muita tradição em receber o voto de legenda, não é aquele voto que vai diretamente para o candidato, mas sim para a legenda. E eles vêm até fazendo campanha pedindo que os eleitores votem nos candidatos e não na legenda, porque eles não vão ser favorecidos por essa regra, então. Exatamente. O voto de legenda entra para o quociente eleitoral. Então, partidos tradicionais que você vota, sempre tem partidos tradicionais têm muito voto de legenda, que ajuda no quociente. Só que se não tiver nenhum candidato com esse mínimo... Exatamente. Eu acredito também, a gente tem que pensar tudo em função do que vem ocorrendo no governo federal. Um partido com bastante quociente eleitoral sem dúvida, o PMDB, o PT e o PSDB. Com essas mudanças de regras, eu acredito também que veio uma tentativa dessa mudança de quociente justamente para esse voto de legenda, até mesmo no Partido dos Trabalhadores. De certa forma, essa mudança sempre acaba privilegiando esses grandes partidos por causa dessa questão das sobras que você explicou? Exatamente. Os grandes partidos são sempre os favorecidos. E os pequenos partidos que são as legendas de aluguel. Então, você tem os grandes partidos que puxam voto, os pequenos que vão junto com os grandes para dar o tempo da televisão e aproveitam o quociente eleitoral dos grandes para fazer mais candidato na sobra. Como eu disse aqui, um exemplo, o Tiririca com 1 milhão de votos, parece que ele levou mais 3 ou 4 deputados de 50.000 votos. Então, aqueles partidos que não fazem coligação nenhuma, que ficam sozinhos, com certeza vai ser muito mais difícil dentro dessas regras para se eleger um vereador. Exatamente, muito mais difícil. E o que já vem se colocando nas regras eleitorais para as eleições de presidente é também acabar com essa situação de coligação. Então, os partidos, talvez na próxima eleição ou num futuro próximo, realmente vão acabar a coligação. E aí os partidos que vão sobrar serão os grandes e os pequenos vão ter cada vez mais dificuldade. São regras para que você também acabe com essa margem de tantos partidos que são criados no nosso país. Uma mudança importante, Rafael, nós já falamos aqui inúmeras vezes no Nesp Notícias, nesta eleição foi a questão da mudança no financiamento. Hoje só pessoas físicas podem doar para os candidatos. Você que acompanha as eleições, qual que é o impacto dessa mudança? O que você viu que mudou nas campanhas? O impacto foi visível em se tornar uma eleição praticamente invisível. Né? As pessoas que participam estão vendo. Não tem mais tantos cabos eleitorais com bandeiras nas esquinas, nas avenidas, nos pontos de muitas pessoas passando. Você não vê mais tantos santinhos. O que você vê hoje são poucos carros adesivados e certamente o vereador que vai estar correndo na periferia pedindo o voto a voto, corpo a corpo. Então, o primeiro impacto dessas eleições foi essa mudança, a impossibilidade do financiamento privado, que também é uma discussão que em Brasília já está se tornando alvo de novos argumentos para que volte o financiamento privado, justamente porque eles perceberam que as pessoas físicas não estão dispostas a dar seu próprio dinheiro para participar dessa festa democrática. De uma certa forma, economiza, se gasta muito menos em campanhas, só que, por outro lado, a população adere menos, né? Não toma conhecimento dos candidatos, das propostas. Tem os dois lados, na sua visão? Sim, tem os dois lados. Inclusive, as regras eleitorais são feitas para que o eleitor acesse a propaganda. E não o contrário. A gente vê essas regras, questão de mídias sociais, por exemplo. Nas mídias sociais está proibido, por exemplo, você impulsionar publicações, porque o eleitor ele não pode ser atacado com essa propaganda, ele tem que buscar. Mas com essa falta de financiamento, a informação acaba não chegando a ele também. Então você tem esses dois problemas, pessoas que querem buscar, mas não conseguem ter esse acesso porque o próprio candidato não está conseguindo fazer a propaganda.
Tá certo, então. Agradeço a sua participação aqui. Eu agradeço mais uma vez, estando sempre à disposição. É isso por hoje. O Unesp Notícias volta amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! We'll be right back.